Minha nora acabou de me chamar de velha miserável em alemão. Na minha frente, na frente do meu filho, na frente da família dela. Ela acha que eu não entendo. Sorri para mim enquanto diz isso. Um sorriso de pena, de superioridade. A mãe dela ri baixinho, concordando em alemão. Coitada, mal sabe segurar um garfo de sobremesa. Eu aperto a xícara de chá com as duas mãos. Não tremo de nervoso, tremo de raiva contida, mas sorrio de volta e espero. Porque em 8 anos morando em Berlim, aprendi mais do que alemão. Aprendi a reconhecer a arrogância e aprendi a destruí-la com calma. Antes de continuar, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Deixa eu voltar um pouco. Meu nome é Ivone. Tenho 69 anos, cabelos grisalhos que amarro num coque simples e mãos que carregam calos de décadas lavando roupa, cozinhando, limpando. Criei 3 filhos sozinha depois que meu marido morreu num acidente de obra, quando o mais novo tinha 7 anos. Vendi marmita, passei roupa para fora, fiz faxina em casas de gente rica. Meu filho mais velho, Ricardo, foi o único que conseguiu estudar. Ele se formou em engenharia, fez mestrado, arrumou um emprego bom numa multinacional. Conheceu Mariana numa viagem de trabalho para Berlim. Ela é filha de empresários, cresceu em apartamento de cobertura, estudou em colégio suíço. Quando Ricardo me apresentou ela pela primeira vez, por videochamada, Mariana foi educada, fria, mas educada. Sorriu pouco. Perguntou sobre minha saúde com o mesmo tom de quem pergunta sobre a previsão do tempo. Eles se casaram em São Paulo, num buffet caro demais para eu imaginar o preço. Eu fui de vestido emprestado da vizinha. Mariana usou um vestido que custava mais do que a casa onde criei meus filhos. No casamento, a família dela me tratou como mobília. Cumprimentaram, sorriram e seguiram conversando entre eles. Em alemão. Sempre em alemão. Hoje, 6 meses depois do casamento, é a primeira vez que me convidam para jantar no apartamento deles. Mariana ligou na semana passada. Sogra, a gente queria te convidar para vir jantar aqui em casa no sábado. Minha mãe vai estar aqui também. Vai ser legal você conhecer ela melhor. Eu senti algo estranho no tom dela, uma cordialidade falsa. Mas aceitei. Afinal, era meu filho, minha nora, minha família. Cheguei de ônibus. 2 conduções. 1h30 de viagem. Desci na Avenida Paulista e caminhei até os jardins. O porteiro do prédio me olhou de cima a baixo antes de ligar para o apartamento. Tem uma senhora aqui dizendo que foi convidada. Uma senhora. Como se eu não tivesse nome. Mariana atendeu o interfone e autorizou. O porteiro me liberou com um sorriso amarelo. Subi no elevador espelhado. Vi meu reflexo. Vestido de algodão florido, sandália de mercado, bolsa de feira. Cabelos presos, batom clarinho. Eu parecia exatamente o que sou. Uma mulher simples, uma mulher pobre. E pela primeira vez na vida, senti vergonha disso. A porta do apartamento se abriu antes de eu tocar a campainha. Mariana estava impecável. Vestido de linho bege, cabelo loiro escovado, maquiagem perfeita. Ela sorriu. Sogra, que bom que você chegou. Entre, entre. Entrei. O apartamento era enorme. Piso de madeira clara, janelas do chão ao teto com vista para Paulista, móveis modernos, quadros abstratos nas paredes. Tudo cheirava a dinheiro. Na sala de estar, sentada num sofá branco, estava a mãe de Mariana, Ingrid, mulher loira, magra, de uns 50 anos, com o rosto esticado demais para a idade. Ela me olhou como se eu fosse uma mancha no sofá. Guten Abend, disse ela, sem levantar. Eu sorri e respondi em português. Boa noite. Ela trocou um olhar rápido com Mariana. Um olhar que dizia, viu? Eu falei. Ricardo apareceu da cozinha com uma garrafa de vinho. Mãe! Ele me abraçou apertado. Que saudade. Como você tá? Bem, meu filho. Vim te ver. Ele sorriu. Meu menino. Mesmo rico, mesmo casado, ainda era meu menino. Vem, senta aqui. O jantar tá quase pronto. Me sentei numa poltrona de couro. Ingrid continuou no sofá, mexendo no celular. Mariana foi para a cozinha. Ricardo serviu vinho. Eu pedi água. Mãe, você não quer experimentar? É um vinho alemão muito bom. Não, filho. Água tá bom. Ingrid murmurou algo em alemão. Baixinho. Ricardo não ouviu, mas eu ouvi. Sem classe. O jantar foi servido na varanda gourmet. Mesa posta com toalha branca, louças finas, talheres de prata, flores no centro. Tudo perfeito.
tudo intimidador. Mariana trouxe as travessas, salada, risotos, peixes, comida bonita, mas sem gosto de casa. Sentei onde me indicaram. Ricardo numa ponta. Mariana e Ingrid, do outro lado. Eu sozinha no meu canto. Comecemos a comer. Ricardo puxava assunto comigo, perguntava dos meus outros filhos, da saúde, da casa. Eu respondia. Mariana e Ingrid conversavam baixinho entre elas, em alemão, sempre em alemão. Eu fingia não perceber, comia devagar, ouvia. Elas falavam sobre reformas no apartamento, sobre uma viagem para a Europa, sobre uma festa beneficente, coisas de gente rica. Até que Mariana olhou para mim e disse em português: Sogra, a senhora tá gostando da comida? Tá muito boa, minha filha. Ela sorriu, virou para a mãe e disse em alemão. Ela comeu 3 pedaços de pão. Deve estar morrendo de fome. Ingrid riu. Provavelmente não come assim há semanas. Mariana continuou olhando para mim. Olha nas roupas dela, Mutter. Parece que comprou na feira. Comprou mesmo, dá para ver de longe. Ricardo não entendia nada. Ele sorria, alheio, enchendo meu prato. Mãe, come mais. Você tá muito magra. Eu agradeci. Quieta. As duas continuaram. Ricardo não percebe o quanto ela é deslocada aqui, disse Mariana, cortando o peixe com elegância. Ele tem pena dela, respondeu Ingrid, mas eventualmente vai entender que ela não faz parte deste mundo. Mariana suspirou. Eu tentei ser gentil, mas ela não entende sutilezas. Olha a postura. Olha como ela segura o garfo. Ingrid riu de novo. Coitada. Velha miserável. Foi nessa hora que algo dentro de mim quebrou. Não de tristeza. De raiva, raiva fria, calculada, porque eu não sou uma mulher que explode, sou uma mulher que espera, e quando chega a hora, eu ajo. Então respirei fundo, bebi um gole de água e continuei comendo. Calma. Mariana e Ingrid continuaram conversando, sobre mim, sobre a minha pobreza, sobre como eu era um peso, um constrangimento. Ricardo, alheio, perguntou se eu queria sobremesa. Quero sim, filho. Mariana se levantou para buscar. Ingrid ficou mexendo no celular. Ricardo foi ao banheiro. Fiquei sozinha na mesa. E foi então que decidi. Era hora de elas saberem. Mariana voltou com uma travessa de petit gâteau. Colocou na mesa com um sorriso. Espero que goste, sogra. Ingrid comentou em alemão. Duvido que ela saiba o que é isso. Mariana riu. Eu olhei para elas, diretamente, e disse em alemão perfeito. Eu sei exatamente o que é. E sei também que vocês duas passaram a noite inteira me ofendendo. O silêncio foi absoluto. Mariana congelou. Ingrid largou o celular. Eu continuei, no mesmo alemão fluente que aprendi morando 8 anos em Berlim, quando acompanhei minha irmã que fazia tratamento de câncer. Eu entendi cada palavra, cada insulto, cada risada. Mariana ficou pálida. Sogra, eu... Não precisa explicar, Mariana. Você deixou bem claro o que pensa de mim. Ingrid tentou falar, mas eu a cortei. E a senhora Ingrid me chamou de velha miserável. Eu, que criei 3 filhos sozinha. Eu, que trabalhei até os ossos doerem para dar dignidade para eles. Enquanto a senhora herdou tudo e nunca trabalhou um dia na vida. Ricardo voltou do banheiro naquele momento. Olhou para todos, confuso. O que está acontecendo? Eu levantei da cadeira. Coloquei o guardanapo sobre a mesa. Meu filho... Sua esposa e sua sogra passaram a noite inteira me humilhando em alemão, achando que eu não entendia. Ricardo olhou para Mariana. Isso é verdade? Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Ricardo, eu... Foi só... A gente não... Responde. É verdade? O silêncio dela foi a resposta. Ricardo olhou para mim e vi nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes. Vergonha. Não de mim. Delas. Peguei minha bolsa. Olhei para Mariana uma última vez. Eu vim aqui porque você é a mulher do meu filho. Mas depois de hoje, você não é mais nada para mim. E saí. Desci no elevador. Atravessei o lobby. Saí na rua. E pela primeira vez em meses, respirei fundo. Porque eu tinha feito algo que elas nunca esperaram. Eu tinha me defendido. E elas iam descobrir que humilhar uma mulher pobre foi o maior erro das suas vidas. Cheguei em casa às 11 da noite. 2 conduções. 1h30 de volta. Sentada no ônibus vazio, olhando a cidade passar pela janela, eu não chorei, não tremi, não me arrependi. Eu sorri, porque depois de 69 anos nessa terra,
Eu finalmente tinha feito algo que deveria ter feito há muito tempo, me defendido. Quando abri a porta da minha casa, uma casa simples de 3 cômodos num bairro popular da Zona Leste, respirei fundo. Cheiro de café velho, sabão em pó e aquela umidade que não sai nunca das paredes velhas. Minha casa, pobre, mas minha. Sentei no sofá desbotado, tirei as sandálias e pela primeira vez em anos senti algo parecido com paz, até o telefone tocar. Era Ricardo. Atendi. Mãe. A voz dele estava diferente, grossa, cansada. Oi, meu filho. Mãe, eu preciso conversar com você. Pode falar. Ele suspirou do outro lado. Mariana tá chorando aqui desde que você saiu. Ela disse que você a humilhou na frente da mãe dela. Eu ri. Não pude evitar. Eu humilhei ela? Mãe, ela tá muito abalada. Disse que você a constrangeu, que falou alemão do nada, que... Ricardo. Minha voz saiu firme. Senta aí e escuta o que eu vou te falar. Silêncio do outro lado. Sua esposa e sua sogra passaram a noite inteira me insultando. Me chamaram de velha miserável. Riram da minha roupa, da minha postura. Disseram que eu não tenho classe. Tudo isso na minha frente, em alemão, achando que eu não entendia. Mãe, mas você nunca falou que sabia alemão. Ricardo, você sabe muito bem que eu morei 8 anos em Berlim. 8 anos cuidando da sua tia Célia durante o tratamento de câncer. Eu te ligava de lá toda semana. Você acha que eu fiquei 8 anos num país sem aprender a língua? Ele ficou em silêncio. Eu trabalhei lá, meu filho. De faxineira, de passadeira, limpando casa de alemão rico. Aprendi alemão porque precisava sobreviver. Você só nunca se interessou em perguntar como foi, o que eu passei, o que eu aprendi. Mãe, eu achei que você só ficava com a tia Célia no hospital. Você achou. Porque era mais fácil achar do que perguntar. A ligação ficou muda por uns segundos. Eu ouvia a respiração dele. Ricardo, eu não humilhei ninguém. Eu só me defendi. E se tua esposa tá chorando, não é porque eu fui injusta. É porque ela foi pega no flagra. Mãe, ela disse que foi só brincadeira. Que? Brincadeira? Me chamar de miserável é brincadeira? Ele não respondeu. Meu filho, eu te criei para ser um homem justo, para respeitar os outros, e principalmente para respeitar quem te deu a vida. Se você não consegue ver o que tua esposa fez de errado, então eu falhei contigo. Mãe, não fala assim. Boa noite, Ricardo. Desliguei. Fiquei olhando para o telefone velho na minha mão. E pela primeira vez, senti algo diferente em relação ao meu filho. Decepção. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto rachado, repassando tudo na cabeça. A mesa, as risadas, os insultos, o alemão perfeito delas. E o meu alemão ainda melhor. Porque não foi sorte, não foi acaso, foi sacrifício. Deixa eu te contar sobre Berlim. Quando minha irmã Célia foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado, ela tinha 38 anos, 2 filhos pequenos, marido caminhoneiro que vivia na estrada, e um medo gigante de morrer longe de casa. Os médicos do Brasil disseram que ela precisava de um tratamento experimental que só tinha na Alemanha. Caríssimo, fora de questão. Mas Célia tinha uma amiga alemã, Greta, que morava em Berlim e conseguiu incluir ela num programa de pesquisa médica. Tratamento gratuito. Mas ela precisava ficar lá por anos. Acompanhamento rigoroso. Eu tinha 43 anos. Ricardo tinha 21, já estava na faculdade. Os outros 2 filhos já trabalhavam. Meu marido tinha morrido fazia uma década. Eu era livre. Então fui. Deixei minha casa, juntei o pouco dinheiro que tinha e fui com Célia para Berlim. Chegamos em janeiro de 2005. Frio de doer nos ossos, neve nas ruas, um idioma que eu não entendia uma palavra. Moramos num apartamento minúsculo no bairro de Neukölln. 2 quartos, banheiro compartilhado com os vizinhos. Greta pagou o primeiro mês. Depois disso, éramos por nossa conta. Célia começou o tratamento. Quimioterapia agressiva, cirurgias. Ela passava dias inteiros no hospital. Eu ficava com ela, segurava a mão dela. Limpava o vômito, trocava as roupas quando ela não conseguia levantar. E nas horas vagas, eu trabalhava. Comecei limpando escadas de prédios. 5 euros a escada. Subia e descia 6 andares, esfregando degraus, lavando corrimões. Mãos rachadas de frio, costas doendo. Depois arrumei trabalho numa lavanderia. Passava roupa de hotel. 10 horas em pé. Calor insuportável no verão.
mãos queimadas de ferro. Depois fui faxineira em casas de alemães ricos. Limpava banheiros de mármore, aspirava tapetes persas, lavava janelas enormes com vista para rio, e em cada lugar eu escutava, observava, aprendia. No começo, eu não entendia nada. As palavras passavam por mim como vento, mas eu precisava entender, precisava me comunicar. Pedir comida no mercado, pegar ônibus, explicar para a médica como Célia estava. Então comprei um dicionário barato, anotava palavras num caderninho, estudava de noite, depois que Célia dormia. Repetia a frase sozinha no banheiro. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Ich brauche Hilfe. Bom dia. Como vai? Eu preciso de ajuda. 6 meses depois, eu já conseguia conversar o básico. 1 ano depois, já entendia quase tudo. 2 anos depois, eu era fluente. E nos 8 anos que passei lá, o alemão virou minha segunda língua. Mas não foi só idioma que eu aprendi. Aprendi que pobreza tem a mesma cara em qualquer país. Aprendi que gente rica humilha pobre da mesma forma. Só muda o sotaque. Aprendi que uma mulher imigrante, pobre, mais velha, é invisível. Ninguém te vê. Ninguém te escuta. Você é só a mão que limpa, a mão que serve. E aprendi que essa invisibilidade pode ser uma arma. Porque quando ninguém te vê, ninguém se importa com o que você escuta. Trabalhei na casa de uma família rica em Charlottenburg. O marido era executivo, a esposa, socialite. 2 filhos adolescentes. Eles conversavam na minha frente como se eu fosse móvel. Falavam de dinheiro, de casos extraconjugais, de planos para enganar sócios. Tudo em alemão, achando que eu não entendia. Mas eu entendia e guardava. Um dia, a patroa me acusou de roubar um colar de pérolas. Disse que eu era a única que tinha acesso ao quarto dela. Ameaçou chamar a polícia. Eu esperei ela terminar. E então, em alemão perfeito, disse: Frau Schneider, eu não roubei nada, mas eu sei que a senhora vendeu o colar para pagar as dívidas do seu amante. Eu escutei a ligação na semana passada. Ela congelou. Eu posso sair daqui agora sem problemas. Ou a senhora pode me acusar, e eu conto para o seu marido exatamente o que eu sei. Ela me pagou o mês completo e nunca mais falou comigo. Célia se curou. Levou 5 anos de tratamento, mas ela venceu o câncer. Voltamos para o Brasil em 2013. Ela voltou para os filhos, para o marido, para a vida dela. Eu voltei para minha casa vazia, para os meus filhos crescidos, para minha rotina de sempre. Ninguém nunca perguntou como foi Berlim. Ninguém quis saber o que eu vivi lá. Para eles, eu tinha só ido cuidar da minha irmã. Fim. Então eu nunca contei. Guardei Berlim dentro de mim como um segredo, uma parte da minha vida que ninguém conhecia, até hoje. Na manhã seguinte, acordei com o celular tocando. Era um número desconhecido. Atendi. Ivone? A voz era de mulher, educada, controlada. Quem é? É Ingrid. Eu sentei na cama. O que você quer? Precisamos conversar. Não tenho nada para falar com você. Eu sei, mas eu preciso, pessoalmente. Posso ir aí? Eu ri. Você nem sabe onde eu moro. Sei sim. Ricardo me passou. É claro que passou. Fiquei em silêncio, pensando. Parte de mim queria desligar na cara dela, mas outra parte estava curiosa. Tá bom, vem. Passei o endereço. Desliguei e comecei a preparar café, porque se Ingrid ia vir até a quebrada me pedir desculpas, eu ia fazer questão de recebê-la bem, no meu território. Ela chegou 1 hora depois. Um carro preto, importado, parou na frente da minha casa. Ingrid desceu, olhando ao redor com uma expressão que misturava medo e nojo. Rua de paralelepípedo. Casas simples, crianças jogando bola, cachorro solto. Ela bateu na porta. Abri. Ela estava impecável, como sempre. Calça de alfaiataria, blusa de seda, bolsa cara. Mas o rosto dela estava cansado. Ivone. Ingrid. Entra. Ela entrou devagar, olhando para tudo. Para os móveis velhos, para o chão de cimento queimado, para as paredes descascadas. Senta. Vou trazer café. Voltei com 2 xícaras e um prato de biscoito de polvilho. Sentei na minha frente. Bebi um gole. Então, o que você quer? Ela respirou fundo. Eu vim te pedir desculpas. Eu não respondi. Só olhei para ela. O que eu fiz ontem foi horrível, indesculpável, e eu não tenho justificativa. Não, você não tem. Ela baixou os olhos. Eu achei que você não entendia, mas isso não torna menos grave. Eu te insultei, te humilhei,
E eu me sinto muito envergonhada. Devia mesmo. Silêncio. Ela pegou a xícara, mas não bebeu. Ivone, eu sei que não mereço seu perdão, mas eu gostaria de explicar por que eu agi assim. Não precisa. Eu preciso. Pra mim. Suspirei. Então explica. E ela começou a falar. E o que ela disse mudou tudo. Ingrid segurou a xícara de café com as duas mãos. Olhou para ela como se estivesse lendo algo escrito no fundo. Então, começou a falar. Meu nome verdadeiro não é Ingrid Müller. É Ingrid da Silva. Eu franzi a testa. Como? Eu nasci aqui, Ivone. Em São Paulo, no Brás. Numa casa parecida com essa. O silêncio que caiu entre nós foi pesado. Ela não olhava para mim. Olhava para a xícara. Meu pai era operário de fábrica têxtil. Minha mãe costurava em casa para fora. A gente passava necessidade todo mês. Comida contada, roupa remendada. Eu estudei em escola pública a vida inteira. Ela pausou, respirou fundo. Quando eu tinha 19 anos, conheci um alemão, Klaus Müller. Ele estava no Brasil a trabalho, era engenheiro de uma multinacional. Rico, bonito. Me viu num ponto de ônibus e pediu informação. A gente começou a conversar. Ele se interessou por mim. Ingrid finalmente me olhou. 3 meses depois, ele me pediu em casamento. Disse que queria me levar para a Alemanha, que eu ia ter uma vida boa, que nunca mais ia precisar me preocupar com dinheiro. E você aceitou. Eu aceitei. Porque eu tinha vergonha, Ivone. Vergonha de ser pobre. Vergonha de morar no Brás. Vergonha da minha família. Ela baixou os olhos de novo. Casei com ele. Fui para a Alemanha. Mudei meu nome nos documentos. Inventei uma história sobre ter nascido numa família de classe média em Curitiba. Cortei contato com meus pais, com meus irmãos, com todo mundo que me conhecia. Você abandonou sua família? Abandonei, porque eles eram a prova do que eu realmente era. E eu não queria ser aquela menina pobre do Brás nunca mais. Ela bebeu um gole de café. A mão dela tremia. Klaus nunca soube a verdade. A família dele nunca soube. Mariana cresceu achando que a mãe dela era uma brasileira de boa família que se apaixonou por um alemão. Ela não faz ideia de onde eu vim. Eu continuei em silêncio, deixando ela falar. Quando Klaus morreu, há 5 anos, eu herdei tudo. A empresa, o patrimônio, as propriedades. Eu virei Ingrid Müller de verdade, rica, respeitada, poderosa. Ela me encarou. E então conheci você. Ingrid colocou a xícara na mesa. As mãos dela não tremiam mais. Quando o Ricardo te apresentou pra gente, quando eu vi você, eu vi minha mãe, Ivone. Vi a mulher que eu abandonei. Vi a vida que eu rejeitei. Então você me odiou. Não. Eu tive medo de você. Ela fechou os olhos. Medo de que alguém olhasse pra você e depois olhasse pra mim e percebesse. Percebesse que a gente veio do mesmo lugar, que eu também já fui como você. Por isso você me humilhou. Por isso eu te humilhei. Porque se eu te diminuísse, se eu te colocasse num lugar tão inferior que ninguém conseguisse me comparar com você, então eu estaria segura. Meu segredo estaria seguro. Ela abriu os olhos. Estavam úmidos. Mas ontem, quando você respondeu em alemão, quando você nos enfrentou, eu percebi que você não é o que eu achava. Você é mais forte do que eu jamais fui. Porque você nunca teve vergonha de quem você é. Eu bebi meu café. Deixei o silêncio pesar. Ingrid, eu entendo por que você fez o que fez, mas entender não é desculpar. Eu sei. Você não me machucou porque eu sou pobre. Você me machucou porque você tem vergonha de ter sido. Ela assentiu, limpando uma lágrima que escapou. E sabe o que é pior? Mariana está se tornando igual a mim. Ela aprendeu a desprezar gente pobre porque eu ensinei, sem nem saber que ela está desprezando a própria avó. Essa última frase me acertou no peito. Seus pais ainda estão vivos? Ela balançou a cabeça. Minha mãe morreu há 10 anos. Meu pai, há 3. Eu não fui em nenhum dos velórios. Eles sabiam onde você estava? Sabiam. Meu irmão mais novo me achou no Facebook anos atrás. Me mandou mensagem avisando que minha mãe estava doente. Pediu ajuda para pagar o tratamento. E você? Bloqueei ele. O silêncio voltou. Mais pesado dessa vez. Ivone, eu vim aqui porque eu preciso que você saiba que eu não sou má. Eu sou covarde e egoísta e cheia de vergonha. Eu sei que você não é má, Ingrid, mas você é quebrada. E você quebrou sua filha também. Ela cobriu o rosto com as mãos. Eu não sei como consertar isso. Começa contando a verdade para Mariana. Ingrid levantou o rosto, os olhos arregalados. Eu não posso...
Pode sim. E deve. Porque enquanto ela não souber de onde você veio, ela vai continuar desprezando gente como eu. Gente como você era. Ela vai me odiar. Talvez. Ou talvez ela te entenda. Mas de qualquer forma, ela precisa saber. Ingrid ficou me olhando. Parecia uma criança perdida. Você me perdoa, Ivone? Eu respirei fundo. Eu não sei ainda, Ingrid. Mas eu respeito sua coragem de vir aqui e falar a verdade. Ela assentiu. Levantou. Pegou a bolsa. Obrigada por me receber. De nada. Ela foi até a porta. Parou. Virou. Sua casa é bonita, Ivone. Simples, mas tem vida. Tem história. A minha é só cheia de móveis caros e silêncio. Ela saiu. Eu fiquei na sala, olhando a xícara vazia dela na mesa, e pela primeira vez senti algo que não esperava. Pena. Não de mim. Dela. 2 horas depois, o telefone tocou de novo. Era Ricardo. Mãe. Oi, filho. Mariana quer falar com você. Eu fechei os olhos. Bota ela. Ouvi um barulho do telefone mudando de mão. Depois a voz de Mariana. Diferente. Sem aquela segurança de sempre. Sogra? Fala, Mariana. Minha mãe me contou tudo. Silêncio. Ela me contou que vocês conversaram hoje. E ela me contou sobre o passado dela. Ela contou? Contou. A voz de Mariana estava embargada. Eu não sabia, sogra. Eu não fazia ideia de que minha mãe, de que minha família... Eu sei que você não sabia. Mas isso não me desculpa. Eu te tratei mal porque eu achei que eu era melhor que você. E eu não sou. Eu nunca fui. Eu ouvi ela chorar baixinho. Sogra, eu fui horrível com você. E eu não tenho como consertar isso. Mas eu queria te pedir desculpa. De verdade. Eu fiquei em silêncio, pensando. Mariana, eu aceito seu pedido de desculpa. Mas você precisa entender uma coisa. O quê? Desculpa não apaga o que foi feito. Você me humilhou, me desrespeitou e fez isso achando que eu nunca ia descobrir. Isso diz muito sobre quem você é. Eu sei. Mas também diz que você pode mudar, se você quiser. Ela fungou. Eu quero, sogra. Eu juro que quero. Então muda. Não por mim, por você. Porque esse desprezo que você sente pelos outros, no fundo, é desprezo por você mesma. Como assim? Você vai entender com o tempo. Ouvi ela respirar fundo. Sogra, posso ir te visitar? Amanhã? Eu queria te conhecer de verdade. Eu sorri. Pode vir, mas vem sozinha. E vem preparada para comer comida simples. Ela riu, ainda chorando. Eu vou. Obrigada, sogra. Até amanhã, Mariana. Desliguei. Sentei no sofá. Olhei pela janela. O sol estava se pondo. A rua cheia de gente voltando do trabalho. Crianças brincando, vida acontecendo. E eu percebi uma coisa. Eu não tinha vencido uma guerra. Eu não tinha destruído ninguém. Eu tinha feito algo muito mais poderoso. Eu tinha me mantido inteira. E no processo, talvez, só talvez, eu tinha ajudado 2 mulheres a se encontrarem de novo. Mariana apareceu no dia seguinte às 10 da manhã. Veio de Uber, sem motorista particular, sem carro importado. Vestia jeans e camiseta branca, cabelo preso num rabo de cavalo simples, sem maquiagem pesada. Ela parecia mais nova, mais leve. Abri a porta. Bom dia, sogra. Bom dia, Mariana. Entra. Ela entrou. Olhou ao redor. Mas dessa vez o olhar não era de nojo. Era de curiosidade. Sua casa é aconchegante. É pequena, mas é minha. É mais casa do que o meu apartamento. Aquilo é só um espaço bonito. Não tem alma. Sentamos na cozinha. Fiz café fresco, pão na chapa, manteiga, geleia de goiaba caseira. Mariana comeu devagar, saboreando. Isso tá delicioso. Receita da minha mãe. Ela sorriu. Depois ficou séria. Sogra, eu passei a noite pensando. Sobre tudo. Sobre minha mãe. Sobre mim. Sobre você. E o que você concluiu? Que eu sou uma idiota. Eu ri. Você não é idiota. Você é imatura. Tem diferença. Eu fui criada achando que dinheiro me fazia melhor que os outros. Minha mãe sempre disse isso, sem dizer. Sabe? Aquelas coisas que você aprende vendo, não ouvindo. Eu sei. Mas ontem ela me contou que ela também foi pobre, que ela veio de uma família simples, que ela mudou de nome para esconder isso. Mariana me olhou. E eu percebi que eu tô fazendo a mesma coisa que ela fez. Desprezando gente para me sentir melhor. Só que eu não tô me sentindo melhor. Eu me sinto vazia. É porque você tá. Ela baixou os olhos. Sogra, como você faz para ser tão inteira? Eu sorri. Eu não sou inteira, Mariana. Eu sou cheia de rachaduras.
mas eu aceito elas, porque foram essas rachaduras que me fizeram forte. Eu quero ser assim. Então para de fingir ser o que você não é e começa a construir quem você quer ser. Ela assentiu. Ficamos conversando a manhã inteira, sobre vida, sobre família, sobre expectativas e decepções, e pela primeira vez eu vi nela algo que nunca tinha visto antes: humanidade. Quando ela foi embora, já era tarde. Ricardo ligou à noite. Mãe, Mariana chegou aqui e ficou me contando tudo o que vocês conversaram. Ela tá diferente, mais leve. Que bom, meu filho. Mãe, eu preciso te pedir desculpa também. Por quê? Por não ter te defendido naquela noite, por não ter percebido o que estava acontecendo, por ter te ligado cobrando satisfação em vez de apoiar você. Eu senti o peito apertar. Ricardo, você é meu filho e eu te amo, mas você precisa aprender a enxergar as coisas como elas são, não como você quer que sejam. Eu sei, mãe, e eu vou aprender, prometo. Então tá bom. Mãe, fala. Obrigado por não desistir da gente. Eu sorri. Filho, eu nunca vou desistir de você, mesmo quando você não merece. Ele riu. Te amo, mãe. Também te amo. Desliguei. E pela primeira vez em semanas, dormi em paz. 3 meses se passaram desde aquela noite. 3 meses desde que eu respondi em alemão e vi o mundo de Mariana e Ingrid desmoronar. E nesses 3 meses, muita coisa mudou. A primeira mudança foi Mariana. Ela começou a vir me visitar toda semana, sempre sozinha, sempre simples. Jeans, camiseta, cabelo solto, sem maquiagem exagerada, sem aquela postura rígida de quem tá sempre se apresentando. Nas primeiras visitas, ela ficava quieta, observava, me ajudava na cozinha, lavava a louça, varria o quintal, coisas que ela nunca tinha feito na vida. Sogra, eu não sei nem fritar um ovo direito, ela confessou um dia, rindo de si mesma. Então aprende. Vem cá. Ensinei ela a fazer arroz, feijão, bife acebolado, farofa. Coisas simples que toda mulher deveria saber, não por obrigação, mas por autonomia. Ela queimou o arroz 3 vezes, mas na 4ª acertou. E o sorriso dela quando provou o arroz que ela mesma fez foi a coisa mais genuína que eu já vi nela. Eu consegui, sogra. Conseguiu. E sabe por quê? Porque você teve paciência e humildade para recomeçar. Ela me abraçou. E pela primeira vez, o abraço dela não era protocolar. Era real. A segunda mudança foi Ricardo. Meu filho começou a vir me buscar para almoçar fora toda quinzena. Não em restaurantes caros. Em botecos, padarias, lugares simples onde a gente podia conversar de verdade. Num desses almoços, ele me perguntou: Mãe, por que você nunca contou pra gente como foi Berlim? Eu bebi um gole de guaraná. Porque vocês nunca perguntaram, Ricardo, e porque eu achei que vocês não iam se importar. Ele ficou em silêncio. Depois disse: Me conta agora. E eu contei. Contei sobre os invernos gelados, sobre o trabalho pesado, sobre aprender alemão sozinha, sobre cuidar da Célia enquanto ela definhava, sobre as humilhações que passei nas casas dos ricos, sobre a solidão. Ele escutou tudo, sem interromper. Quando terminei, ele limpou os olhos discretamente. Mãe, eu sinto muito. Eu devia ter perguntado. Devia ter me importado. Agora você sabe. Agora eu sei. E eu nunca mais vou deixar de perguntar. Ele segurou minha mão por cima da mesa. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Eu não sou forte, meu filho. Eu só faço o que precisa ser feito. É isso que te faz forte. A terceira mudança foi Ingrid. Ela não veio mais me visitar depois daquele dia, mas me ligava, uma vez por semana, conversas curtas, sobre nada e sobre tudo. Numa dessas ligações, ela me contou: Ivone, eu fui no Brás semana passada. Foi? Fui. Voltei na rua onde eu cresci. A casa ainda tá lá, toda quebrada. Outra família mora nela agora. E como você se sentiu? Triste. E com raiva de mim mesma. Eu desperdicei tanto tempo fugindo de algo que fazia parte de mim. Nunca é tarde para voltar, Ingrid. Meu irmão ainda mora em São Paulo. Eu achei ele no Facebook. Vai falar com ele? Eu já falei. Mandei mensagem. Ele me respondeu: A gente vai se encontrar semana que vem. Eu sorri. Que bom. Ivone, obrigada. Por quê? Por me fazer lembrar de quem eu sou. A 4ª mudança, e talvez a mais importante, aconteceu numa tarde de sábado. Mariana e Ricardo apareceram na minha porta com uma proposta. Mãe, a gente quer fazer um almoço. Aqui, com todo mundo.
Todo mundo quem? Você, eu, Mariana, Ingrid e a família da Ingrid. Eu parei. A família dela? Mariana assentiu. Minha mãe se encontrou com o irmão dela e com os sobrinhos, e ela quer apresentar eles para mim, mas ela tem medo de fazer isso sozinha. E ela quer que seja aqui? Ela pediu. Disse que esse é o único lugar onde ela se sente segura para fazer isso. Eu olhei para os dois, para o meu filho, para minha nora. Tá bom, a gente faz. O almoço foi marcado para o domingo seguinte. Passei a semana inteira cozinhando. Feijoada completa, farofa, couve, laranja, vinagrete, arroz branco soltinho, caipirinha, pudim. Mariana veio me ajudar. Ricardo também. A gente cozinhou junto, rindo, conversando. A cozinha cheia de vapor e barulho e vida. No domingo, às 11 da manhã, começaram a chegar. Ingrid chegou primeiro, nervosa. Vestida simples pela primeira vez desde que eu conheci ela. Calça jeans, blusa branca, sem joias, sem salto. Parecia outra pessoa. Ivone, obrigada por aceitar fazer isso aqui. Eu que agradeço por você confiar em mim. Ela sorriu. Um sorriso trêmulo, de medo e esperança misturados. Meia hora depois, chegaram o irmão dela, a cunhada e 2 sobrinhos. Marcelo era um homem de uns 45 anos, cabelo grisalho, roupa simples, trabalha de mecânico. A esposa, Sônia, era auxiliar de enfermagem. Os filhos, 2 rapazes na casa dos 20, eram universitários, bolsistas. Quando Ingrid viu o irmão, ela congelou. Ele também. Eles ficaram parados, um de frente para o outro, por segundos que pareceram horas. Então Marcelo deu um passo à frente. Oi, mana. Ingrid começou a chorar. Oi, Marcelo. Ele abriu os braços. Ela entrou neles e chorou. Chorou anos de vergonha, de culpa, de saudade. Desculpa. Ela repetia entre soluços. Desculpa. Desculpa. Eu sei, mana. Eu sei. Mariana assistia tudo de longe, olhos arregalados, pela primeira vez entendendo quem a mãe dela realmente era. Almoçamos todos juntos, na minha sala pequena, na minha mesa apertada, sentados em cadeiras velhas e bancos improvisados, e foi o almoço mais bonito que já teve naquela casa. Marcelo contou histórias da infância dele e de Ingrid, de quando eram crianças e brincavam na rua, de quando o pai voltava do trabalho e trazia pão dormido da padaria para eles comerem com margarina. Ingrid ria e chorava ao mesmo tempo. Mariana ouvia tudo em silêncio, absorvendo, aprendendo. Os sobrinhos, Caio e João, fizeram amizade com Ricardo. Conversaram sobre trabalho, sobre faculdade, sobre sonhos. Sônia me ajudou a servir. A gente conversou sobre filhos, sobre a dificuldade de criar eles sozinha, sobre a força que a gente encontra quando acha que não tem mais. E eu olhei ao redor, para aquela mesa cheia, para aquelas pessoas tão diferentes, tão desiguais, tão humanas, e senti uma coisa que não sentia há muito tempo: alegria. No fim do almoço, Ingrid pediu a palavra. Eu queria agradecer a Ivone por abrir a casa dela pra gente hoje, e por me ensinar que casa não é sobre tamanho, é sobre quem tá dentro. Ela olhou para Marcelo. E eu quero pedir desculpa. Pra você, pros seus filhos, pela mãe e pelo pai, que não estão mais aqui pra ouvir. Ela respirou fundo. Eu passei 30 anos fugindo de vocês porque eu tinha vergonha de quem eu era, mas eu descobri que a vergonha não estava em ser pobre, estava em ter virado as costas para quem me amava. Marcelo segurou a mão dela. A gente só queria ter você de volta, mana. Agora vocês têm. Mariana limpou as lágrimas do rosto. Vó Ivone, ela disse me olhando. Obrigada por me mostrar o que realmente importa. Eu não te mostrei nada, Mariana. Você descobriu sozinha. Ela balançou a cabeça. Não, foi você. Quando você se defendeu naquela noite, você me mostrou que dignidade não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com verdade. Depois que todo mundo foi embora, já era noite. Eu estava lavando a louça quando Ricardo apareceu na cozinha. Deixa que eu lavo, mãe. Não precisa, filho. Eu sei, mas eu quero. Ele pegou a esponja, começou a lavar. Mãe, eu estava pensando. Sobre? Sobre a gente mudar. Eu e Mariana. A gente quer morar num lugar mais simples, mais perto de você. Eu parei de secar o prato. Ricardo, a gente não quer mais viver naquela bolha, mãe. A gente quer viver de verdade, com gente de verdade. Eu sorri. Então vive, meu filho. Ele terminou de lavar a última panela. Secou as mãos. Mãe,
Você acha que a gente pode recomeçar? Eu, você e Mariana? A gente já começou, Ricardo. Ele me abraçou. E eu senti, no abraço dele, o menino que ele sempre foi. O filho que eu criei. O homem que ele estava se tornando. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto rachado da minha casa, eu pensei em tudo o que tinha acontecido. Comecei sendo humilhada numa mesa de jantar impecável e terminei reconstruindo uma família numa mesa de fórmica velha. Não foi vingança, foi justiça. Não de tribunal, não de grito, mas de verdade. E percebi que aquela noite, quando respondi em alemão, eu não tinha destruído ninguém. Eu tinha acordado todo mundo, inclusive eu mesma. 2 meses depois, Ricardo e Mariana se mudaram para um apartamento simples a 3 quadras da minha casa. Mariana começou a dar aula de inglês para crianças da comunidade. De graça. Ricardo abriu mão de parte do salário para trabalhar menos e viver mais. Ingrid vendeu a cobertura e comprou uma casa menor. Começou a frequentar o mesmo bairro onde cresceu. Ajudou o irmão a abrir uma oficina mecânica maior. E eu continuei na minha casa pequena, com meus móveis velhos, com minha rotina simples. Mas agora, toda semana, minha mesa fica cheia. De gente, de comida, de história, de risada e de amor. Porque no fim, descobri que eu não precisava de um apartamento nos Jardins. Eu só precisava ser vista, e respeitada, e amada, do jeito que sempre mereci. Obrigada por acompanhar essa história. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa ouvir que dignidade não tem preço. Nos vemos na próxima história.